Olá, pessoal. Meu nome é Ronilda. Eu faço parte do Grupo Espírito Esperança em Cristo. E, mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para conversar um pouquinho com vocês. Sempre que eu sou convidada para esse trabalho, eu fico muito grata, né? Porque quando a gente estuda sobre algum tema, geralmente a primeira necessidade é a nossa, né? De aumentar a nossa reflexão sobre esse tema. Hoje a gente veio falar sobre a questão dos ciclos que vão se fechando em nossas vidas, né? E de acordo com esse momento, hoje é dia 30 de dezembro, e lá se vai mais um ano, o ano de 2020, um ano que vai ficar na vida de todos nós para sempre, para a eternidade. Um ano atípico, completamente diferente de tudo que a gente já viveu, onde tivemos momentos talvez mais difíceis do que fáceis, mas que com certeza acrescentou alguma coisa em cada um de nós. E aí eu penso que nesse ano ficou muito forte para mim um capítulo do Evangelho que fala sobre buscai e achareis. E no item 6, vem dizendo assim, observai os pássaros do céu, né? E o capítulo começa, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem o ferrugem, nem os vermes o comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. O capítulo é longo e eu vou colocar aqui algumas partes que eu acho que vai dar uma continuidade no nosso papo. E ele aí continua, né? Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Não sois muito mais do que eles? É uma pergunta, né? Nós não somos muito mais que os pássaros do céu? E qual dentre vós é que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um covado a sua estatura? Por que também vos inquieteis pelo vestiário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham? Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã e será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidades delas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21 e 25 a 34. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo e também na Bíblia. A gente dá até a referência aqui do capítulo, né? E aí, a gente, de uns tempos para cá, tem refletido bastante sobre essa mensagem. Na verdade, tem sido alguma coisa que nos alimenta, né? E assim, quero deixar claro que isso é uma reflexão pessoal e que eu estou dividindo aqui com vocês. Porque a cada momento em que aumenta a ansiedade, a aflição, o não saber de nada, o não ter o controle de nada, eu sempre penso, um dia de cada vez. Porquanto
cada dia cuidará de si e do seu mal. E é pensando dessa forma que eu vou me sentindo um pouco mais forte para encarar o ano de 2020. É muito difícil, foi muito difícil para todo mundo, para uns mais, para outros menos, mas nós não podemos perder a nossa fé. Há poucos dias eu conversava com uma companheira que a coisa de umas 3 semanas eu participei de uma reunião onde eu ouvi o relato de uma companheira do trabalho e eu saí muito angustiada. E eu comecei a ter um sentimento que eu não tinha tido até então, que foi o medo. E aquilo foi crescendo, crescendo, e essa amiga disse para mim: troca o seu medo pela fé. E eu fiquei pensando, como seria trocar o meu medo pela fé? Pensando que seria muito difícil, porque a gente sempre pensa assim, não é que eu não tenha fé, mas eu estou com medo, não é verdade? Quando a gente se coloca numa situação, a gente está na rua e a rua está deserta, ou que já está muito tarde, a gente sente um medo, mas a gente ora e pensa, né? A gente faz uma prece e pensa, não, eu preciso ter fé em Deus, eu vou conseguir chegar, Deus está do meu lado. Mas isso é um episódio. E o ano de 2020 foi um ano, quase um ano, né? Até fevereiro, a gente achava que nada iria nos acontecer. O problema estava distante de nós. Mas, quando foi agora, quando chegou março, a coisa foi chegando perto, chegando perto. E a gente conseguiu, tentando daqui e dali, nos manter firme a cada dia. Mas deixar a cada dia viver o seu mal foi uma coisa mais complicada, porque o nosso costume, né? a nossa ansiedade, aquilo que a gente vive há tantos anos, desde que a gente se entende por gente, controlando tudo que vai acontecer, né? Dizendo, eu hoje vou fazer isso e amanhã eu vou fazer aquilo, agora é o momento disso e depois é o momento daquilo. Meu filho está com tantos anos e quando ele chegar aos 5, 6 anos, ele vai para a escola tal e vai fazer o curso tal. Esse controle que a gente tinha de tudo foi embora, porque, na verdade, a gente nunca teve controle de nada. O controle é de Deus, é da natureza, é de Jesus, é de quem a gente quiser pensar, né? Até onde a gente coloca a nossa fé maior, a nossa crença. Mas, com certeza, ficou comprovado que nosso, ele não é. Nós não sabemos o dia de amanhã. A gente precisa, a todo momento, observar os pássaros dos céus e pensar, eu tenho que viver como eles. Ou, mais ou menos, porque a gente não pode viver esperando as coisas chegarem da natureza. Mas a gente pode começar a trabalhar a nossa ansiedade, a nossa expectativa, que nos fez sofrer muito mais do que a gente está sofrendo agora. Ah, mas como assim? Não existe isso. Eu nunca sofri tanto como nesse momento. A gente sofreu, só que a gente não viu. Nós estamos tendo uma oportunidade como nunca tivemos há muito tempo. Há muito tempo. Para mim é desde sempre, desde que eu sou eu. A oportunidade de pensar cada sentimento, cada visão, cada atitude, cada comportamento que tem dentro de mim, que sai dentro de mim. E olhar para o outro com um olhar como eu nunca tive. De entender que eu não posso receber flores se eu jogo pedras. Eu não posso ser a dona da verdade. A verdade de cada um de nós é muito relativa. A verdade absoluta só pertence a ele.
E a gente, no nosso corre-corre do dia a dia, nós não conseguimos observar isso até hoje. A gente pode fazer a contagem da nossa idade e dizer: há tantos anos eu nunca parei para pensar que cada um tem a sua verdade. Talvez hoje eu ainda não consiga aplicar essa questão de cada um ter a sua verdade, mas eu já consigo ter consciência de que a minha verdade é minha. A minha verdade que diz para mim que hoje eu vou comer macarrão e amanhã eu vou comer risoto. Mas, na verdade, eu não sei se vou. O mundo provou isso para gente. Poxa, mas eu não merecia isso. E aí é que tá. É aí que a gente precisa mudar o nosso foco e sermos gratos por este momento. Poxa, mas eu tive tantas perdas. Eu tive perdas de entes queridos, eu tive perdas do meu trabalho, eu tive perdas financeiras, eu tive perdas na minha saúde mental. Mas mesmo diante de todas essas perdas, eu ganhei aquilo que eu realmente preciso para ser uma pessoa melhor. Porque a certeza maior que nós temos em nossas vidas é que nós estamos aqui para evoluir, para crescer, mesmo diante de todas as dores, para fortalecer a nossa fé, a nossa certeza de que o nosso maior amigo de todos, que nunca nos abandona, está do nosso lado. E que dá a cada um de nós o jugo que nós precisamos. Não é um jugo que nós merecemos, que é um castigo, não. A certeza de que tudo que a gente enfrenta e enfrentou nesse período foi necessário, foi nossa responsabilidade, foi o que a gente precisava. E lá se vai o ano de 2020. Mas como que eu vou olhar para esse ano e sentir saudade de alguma coisa que aconteceu? Mas sempre vai ter alguma coisa. Sempre vai ter aquela condição melhor, aquele momento melhor, aquele tempo que a gente teve de olhar nos olhos dos nossos amores, que até então, o nosso dia a dia não nos dava essa condição. A gente saía, entrava, trabalhava, fazia as coisas de casa, cobrava e cobrava e cobrava e cobrava, porque a gente precisava fazer o melhor e criar da melhor maneira possível. Mas a gente não olhava mais com os olhos do coração. A gente ia no médico, a gente se cuidava, a gente tomava um remédio, a dor de cabeça passava, mas a gente não procurava saber o que tinha causado aquela dor de cabeça. E esse momento, essa pandemia, trouxe para a gente essa oportunidade. Ei, olha para você. Não fica preocupado com o que o outro está fazendo lá fora. Sem egoísmo, sem falta de caridade. Se você não pode fazer nada por ele, faz uma prece. Pede a Deus que o ajude, que ele consiga ver com os outros olhos o que ele está fazendo. Mas olha para você, o que você está fazendo? O que você está fazendo dos amores que a vida te confiou? Preste atenção. Essas frases, essas palavras ficaram o tempo todo rodeando a nossa mente durante todo esse ano de 2020. Talvez a gente não tenha percebido isso a todo momento. Houve momentos desesperadores? Houve. Houve momentos de desânimo? Houve. De medo? Sim. De lágrimas? Com certeza. Mas de sorrisos também. Nós nunca estivemos tão perto
dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos companheiros. Nós nunca estivemos olhando tanto para nós mesmos e pensando, eu não tenho como sair desse quadrado. Então, o que eu faço para melhorar o que eu estou vivendo aqui dentro? Porque sair a cada dia de manhã e voltar à noite faz toda a diferença na vida de cada um de nós. Né? Mesmo para aqueles que não trabalham. Deu um problema aqui, vou para o shopping dar uma volta, vou na praia, vou pegar um ônibus, vou até o ponto final e vou voltar. Mas eu não posso fazer isso. E o que eu faço diante desse problema? E aí a gente começou a nos conhecer um pouquinho. E como eu sempre falo, respeitar o momento do outro. Porque nós somos muito egoístas, né? Ainda somos muito, mas acredito que cada um de nós melhorou um pouquinho dentro da sua capacidade de melhora, de entendimento, né? Então, assim, a gente sempre, durante todo esse período, antes de 2020, a gente sempre achou que eu preciso, eu quero, eu chorei porque você gritou, eu fiquei triste porque você xingou, eu estou agindo assim porque você fez isso comigo. Mas 2020 trouxe uma reflexão. Como a gente não tinha para onde fugir, aí a gente começou a pensar, mas por que ele está gritando? Por que ele está irritado? Eu estou agoniada, ele também está. Então, eu trouxe como uma ajuda para a gente refletir um pouco mais, uma mensagem de Joana, desse livrinho aqui, Episódios Diários, né, que é um livrinho que eu gosto muito, é meu livrinho, um dos meus livrinhos de cabeceira. E eu trouxe uma mensagem dela, que nada é por um acaso, né? Ontem eu lendo, aí eu pensei na nossa conversa de hoje. E aí eu trouxe essa mensagem para a gente pensar no recadinho que Joana traz para a gente, que vai nos dar mais forças, mais resignação, mais ânimo para o ano que se inicia. E Joana diz assim, o tema da mensagem é inexoravelmente, inexoravelmente, inevitavelmente, fatalmente. É aquilo que a gente não tem como mudar, porque isso aí vai ser assim. E ela diz assim na mensagem, é da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. O que a gente planta é o que a gente colhe. Fadado à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Quando erra, repete o tentame até acertá-lo. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação. Seguirás diante conforme te proponhas e te empenhes por executá-la. Ocorrendo injunções afligentes que te levem à dor, conscientiza-te que são necessárias para mais valiosas conquistas morais e esparge bondade, embora as circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones, reencontrarás mais tarde. Não desperdice este momento recorrendo a queixas e a lamentações, que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Nossa, que recado, que estímulo, né? Que mensagem de ânimo Joana vem trazendo para a gente.
É um pouco forte, sim, porque ela fala, olha, não adianta, é isso e ponto. Mas a verdade é essa, é isso e ponto. Inexoravelmente, a gente colhe o que a gente planta. A ajuda vem, as orientações vêm, mas a ação é de cada um de nós. Eu hoje estou falando isso tudo aqui para vocês, mas essas coisas que eu falei pode ter uma, uma reação positiva ou negativa da parte de vocês. A gente pode utilizar essas coisas, né, para refletir e olhar para um mundo melhor, ou a gente pode ouvir e dizer, ah, não, então é só da gente, né? E ela, quando fala assim, quando a gente erra, a gente repete o que a gente fez até acertar. E eu fico tão confortável quando eu escuto essa frase ou algumas outras que têm esse mesmo significado, porque na mesma hora eu penso assim, nossa, Jesus me ama. Deus sabe de todas as coisas que eu estou fazendo e do esforço que eu faço para ser melhor. Então, se eu errei, Ele entende e eu vou tentar fazer diferente. Mas eu não posso esquecer que se o outro erra, Jesus gosta dele, Deus é misericordioso com ele, o quanto é comigo também. Nós somos fadados à perfeição. As experiências boas ou ruins, elas nos fazem ser melhores a cada dia. A gente vai conquistando palmo a palmo o espaço dessa tão sonhada evolução que nós queremos ter. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação. E aí eu volto lá naquilo que eu falei, né? Ah, por que ele está fazendo assim comigo? Ah, eu não sou feliz porque você hoje não me deu bom dia. Mas não importa a ação do outro. O que importa é a minha ação para com o outro. O que o outro pensa de mim é um problema dele, é responsabilidade dele. Eu sou responsável pelo que penso do outro. Há muitos anos eu falo essa frase, desde que eu tive a oportunidade de receber um artigo de um professor, de um Maharishi, que passou por uma experiência de muitas críticas e diante da mídia, né? E o dia que ele encontrou com essa pessoa que criticava ele, com a jornalista, ela perguntou para ele, por que você nunca reagiu nas reportagens, na mídia, de tudo que eu te falei? E ele falou para ela, eu só sou responsável pelo que você pensa, pelo que eu penso de você. O que você pensa de mim é responsabilidade sua. Eu só preciso estar buscando ser melhor e fazer o meu melhor. E eu acho que o ano de 2020 trouxe isso para a gente mais fortemente. Eu que sempre repeti essa frase várias vezes, um dia eu me dei conta que eu não fazia isso. Que eu estava muito preocupada com o que o outro pensa e julgando o pensamento do outro. Mas 2020, em algum momento disse para mim, para aí, olha para você, tenta mudar alguma coisa. A gente não muda o mundo, você não controla o outro. E mais uma reflexão muito legal que 2020 trouxe para mim, a Joana fala aqui no finalzinho da mensagem dela. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Eu procurei, eu tinha que viver isso. Ah, mas eu perdi alguém. Mas a gente tem que perder alguém em algum momento. Nenhum de nós nasceu para semente. Gente, não pense que eu estou falando isso e que isso vai ser fácil para mim, ou foi fácil por pessoas que eu muito amava, tá? Quando aconteceu. Não, não foi. Mas se eu tenho uma doutrina que traz os ensinamentos, que fala de amor, se eu tenho Jesus, se eu tenho fé, eu preciso olhar para o lado bom de tudo que está à minha volta e agradecer. E ela fala, da mesma forma, o que oraciones, reencontrarás mais tarde.
aquilo que a gente dá para o outro, a gente vai receber, seja flores ou seja pedra, né? Se a gente joga lama em alguém, a pessoa vai ficar decepcionada, vai se sujar, e em algum momento ela vai pegar aquela lama e também vai jogar. Mas se a gente joga flores, o perfume vai ficar. E por mais que em algum momento ela pense em revidar de outra forma, ela vai lembrar daquele perfume que ficou um dia. E se não for aquela mesma pessoa, vai ser alguém. Essa é uma outra questão. As expectativas que a gente cria em cima do outro e que faz com que a gente comece a olhar o outro com um olhar ruim, com um olhar de decepção, e a gente começa a alimentar um sentimento diferente e que às vezes o outro nem tem consciência disso. E que naquele momento talvez ele não tivesse te dado aquelas flores porque ele não estava conseguindo, porque ele não tinha as flores para dar. Porque talvez ele estivesse bem pior do que eu, né? E aí ele não conseguia dar o melhor. Então ela fala disso, né? O que a gente faz de bem, a gente vai receber de bem amanhã. Talvez não pelas mesmas mãos, mas com certeza por outras mãos. E não tenham dúvida disso, porque quando a gente começa a prestar atenção no movimento da vida, a gente vê que isso realmente acontece. Não, aí o recado que vai fechar essa nossa conversa. Não desperdice este momento recorrendo a queixas e a lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Vamos esquecer? Não, não vamos esquecer. Vai estar para sempre em nossos corações o ano de 2020. Mas não vamos nos queixar e nos lamentar. Nós não somos donos de nada. Está tudo nos seus devidos lugares. Por mais que tenha sido dolorido, foi porque tinha que ser. Então vamos agradecer pelo que ficou, agradecer por quem ficou, agradecer pelo amor que nós recebemos, mesmo que de forma virtual, agradecer pelas oportunidades que a vida nos deu, até mesmo de parar para chegar à conclusão de que, nossa, como eu fiz errado, mas agora eu já sei que fiz, eu posso tentar fazer diferente. Nossa, eu deixei o meu trabalho, estou trabalhando em casa, de home office, uma confusão, o escritório está dentro do quarto, mas há quanto tempo eu não fazia uma comidinha especial para os meus amores? A vida não me dava esse tempo. Corria muito, a gente corria muito. Agora a gente pode se dar o luxo de acordar de manhã e dizer: eu tenho isso aqui, mas eu vou fazer com um tempero tal, vou procurar uma receita e vou deixar tudo arrumadinho para quando eles chegarem. Olha que coisa boa. A gente poder aproveitar esse convívio, a gente poder aproveitar esses momentos em que estamos juntos aqui, porque estaremos sempre juntos, ou aqui ou do outro lado. Mas a nossa vida não nos dava essa oportunidade. E aí Joana diz para a gente assim: não reclama não, não faz queixa. Olha para as coisas boas. Uma atitude otimista é uma realização fecunda, e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Quando a gente tenta pensar de forma positiva, quando a gente tenta mudar, quando bate aquele medo do amanhã, medo do que vai ser dos nossos amores, medo do que vai ser das nossas vidas, do nosso planeta, de toda a humanidade, a gente
precisa buscar transformar esse medo em gratidão, em fé, na certeza de que tudo está sob o controle de Deus e nada sobre o nosso controle. E que o que nos causava aflição, porque nós queríamos ter o controle de tudo, precisa agora nos dar uma tranquilidade, porque nós temos a certeza que não temos como controlar. Então, que a gente possa transformar esse medo em gratidão, agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de podermos fazer diferente, pela oportunidade de ter ao nosso lado, de forma mais profunda, de forma mais atenta, aqueles com quem a gente convive. Porque até então a gente viveu. 2020 ensinou a gente a conviver. Nós precisamos pensar de forma otimista, olhar para as coisas boas da vida, para as oportunidades que a vida nos deu, mesmo diante de tantas dores, de tantas enfermidades, de tantas decepções. Pensando nas palavras de Joana. Quando a gente começa a colocar cada coisa no seu devido lugar, onde Deus colocou, quando a gente começa a olhar para a gente e ter a certeza de, como ela disse anteriormente, embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um, é libertador. Porque quem ama, liberta. E libertar é você ter a certeza de que cada um está fazendo no seu tempo o seu melhor. E principalmente, né, que nós estamos fazendo o nosso melhor, dentro do nosso tempo. Dessa forma, a gente só tem a agradecer. Ah, mas como assim agradecer? Agradecer um pouquinho dessa verdadeira vida que a pandemia nos trouxe. É tão interessante, né, que nós começamos a usar máscaras e tivemos que tirar as nossas máscaras, né, porque Jung diz que nós temos personas. Para cada ambiente, a gente usa uma forma diferente de agir. Porque é claro que eu não posso estar no meu ambiente de trabalho falando ou agindo, me vestindo do jeito que eu faço dentro da minha casa. Eu não posso estar dentro de uma casa espírita falando, agindo, me vestindo do jeito que eu faço dentro da minha casa, ou que eu faço na praia, ou que eu vou numa viagem de lazer. Então, na verdade, nós, durante todo esse período das nossas existências, a gente está sempre usando máscaras adequado a cada momento que a gente está convivendo. E isso não é uma hipocrisia, isso é uma necessidade de convivência. Isso é a lei da sociedade, nós precisamos conviver com o outro, né? Não nos perdendo de nós mesmos, sabendo quem somos, mas a gente precisa modificar, se ambientar, estar de acordo com aquele ambiente. E aí a pandemia chegou e colocou uma máscara na gente. E a gente nunca sabe quando o outro está sorrindo, quando o outro está fazendo careta, mas a gente aprendeu a falar com olhar, a olhar com amor, a olhar nos olhos do outro e perceber as necessidades deles. E dar condição ao outro de perceber o que nós queríamos dizer pelos olhos. E isso também foi positivo, porque a gente começou a prestar atenção no que realmente a gente fazia com as nossas personas.
com as nossas máscaras invisíveis. Só que agora a gente tem uma máscara que está lá, mas vai passar. E quando a gente tirar essa máscara, nós vamos conseguir ser mais nós mesmos do que fomos até então. Então, assim, o ano passou, está passando, como todos os outros anos. Só que os outros anos, nós deixamos passar também muitas coisas sem saber o que a gente realmente estava fazendo. Nós deixamos nos levar pelo materialismo, pela necessidade de viajar, de passar o Réveillon na praia, de passar o Natal com os nossos amores, mais preocupados no que daríamos de presente e no que iríamos ganhar. E dessa vez foi diferente. A gente teve que abrir mão de muitas coisas e demonstrar uma alegria, um misto de sentimentos, que no mesmo momento que a gente estava feliz por esse Natal, a gente também sentia uma tristeza, uma certeza de que as coisas não eram mais as mesmas. Eu, em particular, senti dificuldade de mandar mensagens de Natal para todas as pessoas, porque eu fiquei pensando, não sei o que dizer, não é? Então, ao invés de dizer, eu pedi a Deus o tempo todo para que as coisas melhorassem e que nós pudéssemos levar deste Natal as melhores lembranças. As lembranças de que nós somos muito mais do que aparentamos, que nós somos muito mais da imagem que vendemos, que nós somos deuses e podemos, através da nossa fé, da nossa prece, da nossa oração, do nosso olhar de amor, da nossa compaixão, do nosso respeito, pensar em um mundo melhor. Ah, mas que isso? Como pode ser melhor? Sempre pode ser melhor. Joana traz isso para a gente. Uma atitude otimista é uma realização, e uma realização fecunda fomentam resultados positivos, que se transformam em conquistas libertadoras. Quando no nosso convívio a gente aprendeu um pouco mais a respeitar o momento do outro e a nos respeitar, nós conseguimos nos sentir mais livres. Quando nós aprendemos que não temos o controle de nada, nós conseguimos deixar o outro caminhar e nos sentir menos responsáveis pela vida dele. Só somos responsáveis pelo que pensamos e pelo que fazemos. E somos agraciados, somos maravilhados pela paciência, pela resiliência, pela confiança, pela aceitação de Deus sobre cada um de nós, que sabe do nosso tempo e nos aceita exatamente como somos, mas que diz assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de fazer melhor. Esse foi o ano de 2020. Que possamos lembrar daquele abraço, que talvez tenha sido só virtual, que possamos lembrar daquela mensagem que chegou no momento em que a gente estava muito mal, que a gente estava perdendo as nossas forças, mas que alguém que a gente nem esperava lembrou da gente em algum lugar e mandou uma mensagem de otimismo, de resignação. Que possamos lembrar do perdão que a gente conseguiu pedir para o outro. Que possamos lembrar que o outro, em algum momento, conseguiu pensar em nós e dizer assim, peço que me desculpe, eu não agi bem. Isso tudo só aconteceu porque 2020 foi o que foi, porque nós não tínhamos tempo de ver isso.
Nós só tínhamos tempo de pensar no certo, no errado, o que precisa ser melhor, o que eu preciso ganhar, o que eu preciso conquistar, o que os meus filhos precisam fazer para crescerem, para serem homens de bens. Mas a gente não estava conseguindo pensar que eles precisavam ser homens do bem. Foi tudo isso e muito mais que 2020, com toda essa conturbação, com toda essa dor, com toda essa tristeza, trouxe para nós. A gente tem a mania de ganhar um presente e mostrar e mostrar para alguém, né? Posta lá no Instagram a rosa, a flor, o girassol, e daqui a pouco passou, foi só uma flor. Mas quando a gente sofre ou tem uma dor, a gente sai falando, potencializando, pensando. Passou. Gente, passou. Porque, como disse Maria, mãe de Chico, né? Tudo passa. E isso também está passando. Doeu? Muito. Para cada um de nós. Mesmo para aqueles que não tiveram perdas de entes queridos. Mas foram muitas outras. Né? Foram os nossos hábitos de muitos anos. Foi a nossa saúde mental. Foram muitas coisas ruins. Mas passou. Que venha 2021. Porque os que aqui estão não terão como fugir dele. Então, que nós possamos olhar para 2020 e agradecer. Agradecer pela consciência que temos hoje de que não temos controle de nada, em que precisamos trabalhar a nossa ansiedade dia a dia, a nossa prepotência, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, que precisamos soltar as amarras das pessoas que amamos e deixarem elas caminharem, que precisamos acreditar que ninguém é melhor ou tem o direito de nos condenar, de nos julgar, e nem nós aos outros. Foram os presentes que 2020 trouxe para a gente. E que a gente possa guardar esse presente e fazer a diferença em 2021. Não esquecer do que ficou para trás, mas lembrar daquilo que foi positivo, daquilo que foi bom. Porque se a gente parar hoje para anotar no caderninho o que foi bom, olhando para nós como espíritos imortais, com a oportunidade que temos de melhorar a cada dia, usando o nosso respeito, a nossa resiliência, a nossa aceitação com a gente mesmo e com o outro, nós vamos ver que foram muitas coisas positivas, foram muitos aprendizados, e que, como tudo, vai passar, porque a natureza é impermanente, a vida é impermanente, nada é para sempre. Um dia não é igual ao outro. Olhai os lírios do campo. Deixa cada dia com o seu mal. Nós não temos o controle de nada. Esse foi o nosso maior presente. Mas nós temos um Deus, nós temos um Jesus como guia e um modelo, nós temos a natureza, nós temos o sol, nós temos a noite, nós temos os pássaros. Nós somos privilegiados porque temos a nossa fé e que a gente nunca deixe o medo tomar conta de nós. E dessa forma a gente está fechando mais um ciclo da nossa vida, da nossa existência. Os ganhos e perdas dependem de como vamos olhar para eles. Podemos transformá-los todos em ganhos. E no presente maior, aprendemos a ser um pouco mais humildes e entender que nós somos só um grãozinho de areia nesse oceano imenso. Mas que enquanto a gente tiver vida aqui, porque a vida
continua, nós vamos tentar fazer o nosso melhor e tentar conviver melhor. Um olhar com um sorriso atrás de uma máscara. Ah, mas até quando? Não temos mais o controle, não sabemos, mas precisamos continuar firmes. E agora eu vou pedir para o Josemir colocar um vídeo, uma música para a gente poder refletir um pouco sobre ela. E depois, então, do vídeo, que eu espero que vocês gostem, a gente vai falar mais um pouquinho, senão eu fico aqui falando o dia inteiro, e finalizar. Então, depois de amanhã,
será um novo dia, de uma nova caminhada. Como será esse novo dia? Mais do que nunca, nós não sabemos. Iremos planejar? Sim, porque faz parte da nossa vida aqui, né? A gente sempre planeja. Só que agora a gente vai planejar de uma outra forma. Vai planejar na certeza de que vamos fazer de tudo para que os nossos planos aconteçam, mas não sabemos. Ai, mas isso é horrível. Não, isso é bom. Tira um pouco a nossa ansiedade. Nós pretendemos que seja dessa forma, mas quem sabe é Ele. Só Ele tem o controle de tudo. Esse foi o nosso maior presente em 2020. Que possamos ter a certeza de que vamos começar um novo dia, com uma nova caminhada, com muita, muita fé em Jesus. Porque só com fé, só tendo a certeza de que existe um poder maior, de que existe um guia e modelo, é que temos condições de sobreviver a cada dia, a cada dor que chega. Ele deixou para a gente: o meu jugo é leve, né? Ele nunca dá, ele deixou assim, ó, para finalizar, no capítulo 6 do Cristo Consolador, ele diz assim no item 1, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. É isso que nós desejamos a todos nós nesse ano que se inicia. Que a gente possa perceber a importância de trabalharmos diariamente a nossa humildade, porque é essa humildade que permeia todos os outros sentimentos que temos dentro de nós. A humildade de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Amigos, esses são os votos que eu tenho, principalmente para mim e para todos nós, para toda a humanidade, para todo mundo, que nós possamos ter fé e acreditar que a palavra do momento é a humildade, pois é na humildade que nós alcançaremos o respeito, a aceitação, a resiliência, e nós vamos nos sentir mais leves, porque quando a gente consegue ter a humildade de admitir que erramos, consegue ter a humildade de pedir perdão, consegue ter a humildade de olhar por outro e não julgar, o nosso jugo passa a ser muito, muito mais leve. Que venha 2021 e que nos traga muita paz, muito amor, muita harmonia. Eu tenho certeza que o convívio dos nossos lares, com os nossos amores e com os nossos amigos serão diferentes. Muita saúde, mas que, acima de tudo, tenhamos a humildade e tenhamos a fé como as nossas bandeiras daqui para frente. E a certeza de que tudo está no seu devido lugar. Hoje é mais um novo dia, de uma nova caminhada. Que tenhamos fé em Jesus. Que Jesus nos abençoe. Feliz 2021. Feliz novo ciclo para todos nós. Que assim seja. Muito obrigada.